Hoje Deus vai fazer coisas grandiosas. Coisas grandiosas. Fique de pé, irmão. E aponte suas mãos lá para aqueles jovens, aquelas crianças que estão lá. Isso. Vira para eles ali. Estenda a sua mão como um profeta do Senhor. Declare a sua bênção, a bênção de Deus em nome de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por cada uma dessas crianças, desses professores, Senhor, que a sua presença, em nome de Jesus, esteja sempre nessas crianças, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja instruindo esses jovens, instruindo essas crianças com a sua sabedoria, com a sua palavra, em nome de Jesus, dando, Deus, em nome de Jesus, capacitação para esses professores, Pai. Também eu intercedo, Deus, por esta igreja de adultos que possam ter o coração como dessas crianças, Pai, em nome de Jesus. Que essa igreja de adultos possa quebrar o próprio orgulho e aprender a ser como essas crianças que estão aptas a aprender, que estão aptas a aprender, que estão aptas a serem corrigidas e receber a correção em amor. Em nome de Jesus eu intercedo, Deus, por essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso forte, Jesus. Não sente ainda. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Obrigado. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, o irmão já colocou ali, diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Pai querido, em nome de Jesus, ministra no nosso coração. Somos tua igreja, Senhor, nós temos anseio por ouvir a sua palavra, nós temos anseio, Senhor, de ouvir a sua direção, Senhor. Em nome de Jesus, ministra nos nossos corações. Sabemos que o Senhor já está aqui, sabemos que a sua presença já está nesse lugar, Senhor. Ministra, Senhor, na minha vida, na vida dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus, para que hoje nós possamos declarar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podem se assentar. Aleluia, aleluia. Deus. Quantos aqui entenderam a palavra que o irmão Felipe trouxe? Agora na oferta. Quantos aqui conseguem entender o que são esses elos que te prendem? Existem elos que não deixam você prestar atenção no culto, sabia? Existem elos que não deixam você louvar a Deus. Existem elos que não permitem que você ouça a direção de Deus. Existem elos que fazem o seu coração ficar endurecido como uma pedra. A palavra do Senhor nos ensina em diversos versículos de Provérbios, também na parábola das pérolas aos porcos, sobre um princípio poderoso da Bíblia, que é simples. Vou parafrasear para os irmãos entenderem muito bem. Quando você corrige um sábio, alguém que está apto a receber a palavra, este sábio se torna mais sábio. Quando você corrige alguém que não é sábio, que não está apto para ouvir a palavra, todos aqui querem ser meus inimigos hoje. Ah, glória a Deus, aleluia. O irmão Felipe já chegou lendo a minha ministração. Glória ao Senhor, Deus ministrou no meu coração de forma tremendamente nítida que hoje é dia de restituição de territórios.
Porque nós perdemos territórios. Sabe o que são esses territórios, meus queridos? O território da autoridade. Quantos pais aqui tem que os filhos não obedecem mais? O território da intimidade com Deus. Quando foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Quando foi a última vez que você foi usado por Deus para operar algum milagre? Quando foi a última vez que você foi usado pelo Senhor para ver cura? O território da presença do Senhor, o Santo dos Santos nas nossas vidas. O território dos nossos lares, onde há paz, ou havia e não há mais. O território da comunhão, onde uma vez houve prazer em você estar com os teus irmãos, agora não há mais. Uma vez você tinha prazer em estar com os teus irmãos, agora você não tem mais esse prazer. Nós perdemos territórios. E perdemos territórios porque estamos subjugados por correntes, por prisões que nos impedem de prosseguir. Ebenezer foi uma palavra, um nome dado a um marco. É uma pedra de marco. Você sabe o que é um marco? Quando você chega numa cidade e você vê um trevo bem bonito com o nome da cidade, isso é um marco dizendo você está chegando no território da cidade. Né? Aqui nós temos marcos, tem um peixinho bem bonito dizendo Senhor Jesus, ou Jesus Cristo é o Senhor de Coronel Vivida. Aleluia! Isso não é motivo de aplaudir o Senhor? Os teus prefeitos que nem são crentes colocaram aquele marco lá. Senhor Jesus Cristo é o Senhor de Coronel Vivida. Um marco. E agora Samuel levanta um marco dizendo, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. E Ebenezer é um nome usado não porque agora eles conquistaram algo novo, mas porque eles restituíram aquilo que se tinha perdido. Muitas vezes não prestamos atenção nesse detalhe do texto. Ebenezer é sobre restituição. É sobre reconquista, é sobre restauração de relacionamento. Aleluia! Salmos, capítulo 100, versículo 5, vou pedir para o irmão Josué colocar ali e deixar cravado. Deixe esse salmo aqui para os irmãos lembrarem que Deus é bom durante o culto. Na sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia, Deus é bom. Deus sempre é bom. Quando você está passando por uma luta, Deus é bom. Quando você passa por uma guerra, Deus é bom. Quando as coisas estão fáceis, Deus é bom. Mas quando as coisas estão difíceis, Deus é bom. Deus tem um propósito sobre todas as coisas. E algumas vezes nós sofremos por causa do propósito, mas outras vezes nós sofremos por escolha nossa. E ainda assim Deus é bom. Algumas vezes o deserto é para que você aprenda alguma coisa, mas algumas vezes o deserto é porque você é teimoso. Israel vivia no período de um sacerdote chamado Eli. Quantos conhecem a história de Eli? Eli, você vai encontrar ali em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, em diante, até o capítulo 6, onde se encerra o sacerdócio de Eli e inicia o sacerdócio de Samuel. Sendo um jovem, um sacerdócio que se inicia
Não com uma passagem formal de alguém dizendo, ó Samuel, agora é sua vez, que passa aqui o cajado. Não. Mas Samuel precisou assumir porque ele morreu mesmo, por causa do seu pecado. Israel tinha a estrutura funcionando, o templo funcionando, a arca do Senhor presente, mas Deus não falava mais. 1 Samuel, aleluia, glória a Deus, capítulo 1, não precisa pôr lá, Josué, deixa esse aqui, por aí. Irmãos, capítulo 1, 3. Sim, e o menino Samuel ministrava ao Senhor diante dele. Isso é, Samuel trabalhava para Deus diante dele. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Essa, na minha tradução, está preciosa naqueles dias, mas na tua tradução talvez estejam raras naqueles dias. Esse precioso é no sentido de que não tem oferta e muita demanda. É preciosa, não havia mais a palavra de Deus e não havia nenhuma visão aberta. O ministério de Eli estava morto. Deus não falava mais com Eli. Deus não dava mais visões para Eli. Isso é um sinal de sacerdócio morto. No Antigo Testamento, todos nós estaríamos debaixo de um sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. E a bênção do povo era por causa deste homem. Agora, o nosso sumo sacerdote é Cristo, que é perfeito, que nos entende, que conhece a nossa dor e que intercede por nós. É Jesus Cristo, mas nós somos responsáveis por não extinguir o Espírito, por preservar a presença do nosso Senhor, do nosso Deus. Ebenezer é sinal de restituição, porque Israel sofreu um ataque dos filisteus. Os filisteus venceram a batalha, levaram a arca do Senhor, roubaram territórios, e grande foi o dano que Israel sofreu por causa de um sacerdócio doente. Quando nós não estamos na presença de Deus, nós estamos sujeitos a grande dano, porque nós temos um inimigo, o inimigo da nossa alma, que é Satanás, e guerreia contra nós. Está ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade de te tragar. É o que a palavra nos ensina. E o inimigo da nossa alma aguarda com zelo a oportunidade que ele terá de nos roubar da presença de Deus, de nos afastar do ministério do Senhor. E agora que uma vez você já esteve na presença de Deus, você é um alvo. Fique claro isso, meu irmão. Você já esteve na presença de Deus. O que Satanás mais quer é te tirar da presença. O que Satanás mais quer é que você erre um pouquinho o alvo. 1 milímetro o alvo. Não mirando em Cristo é o suficiente para não ir para o céu. Não mirando em Cristo é o suficiente. E agora, aquele povo, Israel, era conhecido, isso que eu citei da guerra, você vai encontrar no capítulo 4 e no capítulo 5. Anote aí, aonde você quiser, leia. Chegue em casa e leia capítulo 4, capítulo 5. Você vai ver como a falta do temor de Deus colocou Israel em um estado de vulnerabilidade. Israel era conhecido como o povo de Deus. Todos conheciam Israel como o povo do Altíssimo. Todos sabiam que Deus guerreava por Israel. Todos sabiam que Israel era protegido pelo Rei dos Reis
Yahvé, o Senhor dos exércitos, e ninguém ousava ir contra Israel. Mas, sem Deus, eles eram um povo comum. Sem Deus, eles estavam sujeitos a qualquer guerra, sujeitos a qualquer calamidade, a qualquer catástrofe. E o sacerdócio estava doente. O sacerdócio de Israel estava doente. Talvez na sua casa o sacerdócio esteja doente. Talvez você não tenha mais o zelo pela palavra de Deus. Talvez você esteja tolerando o pecado na sua casa. Talvez na sua conduta você esteja titubeando entre dois senhores, que é o nosso Deus e as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios pecados. 1 Samuel capítulo 2 vai mostrar que os sacerdotes que ali estavam, que eram os filhos de Eli, perderam o temor do Senhor. E eles deixaram de se relacionar com Deus para se relacionar com mulheres. Eles deixaram de entregar as ofertas ao Senhor para pegar ofertas para eles mesmos. Eles deixaram de se relacionar e ter o amor pela obra do Senhor. Então Deus diz: daqui se encerra ele. Ai de mim cumprir. Se referindo ao fato de que Deus queria usar Eli e os filhos de Eli, desde antes da geração de Eli, como um sacerdócio eterno. Mas agora Deus diz: ai de mim cumprir tal coisa, porque vocês menosprezam a minha presença. Essa segunda parte ele não diz, tá? Estou explicando para os irmãos. Imagina você estar na casa de alguém que te menospreza, de alguém que te serve em pratos sujos, de alguém que te trata com desprezo, de alguém que não tem carinho por você, alguém que quer te expulsar, inclusive. Quanto tempo você permaneceria nesta casa? Mas nós queremos que Deus fique. Nós tratamos Deus com o que sobra, com o resto, e queremos que Deus fique. E isso é um sinal de sacerdócio doente. Eu anotei aqui 2 sinais de sacerdócio doente, que talvez você esteja vivendo isso na sua casa. O primeiro sinal é a convivência com o pecado, assim como se conviveria com ratos. Talvez você esteja tolerando os ratos na sua casa. Tolerando os pecados. Não tem nada a ver eu assistir essas bobagens. Não tem nada a ver meu dia vendo reels e adolescentes dançando seminuas no Instagram, ou no TikTok, ou no Instagram, que não quer. Nada a ver eu ficar ouvindo músicas seculares que adoram o próprio homem, adoram as traições, adoram o sexo, cerveja, adoram a carne, literalmente. Não tem nada a ver. E nós começamos a conviver com o pecado e ter mais prazer no pecado do que na presença de Deus. Isso é um sinal de sacerdócio doente. E o segundo sinal, que é consequência do primeiro sinal, não ouvem mais a direção de Deus. Não ouvem mais a voz do Senhor. Você faz as coisas sem antes orar para saber se essa é a vontade de Deus. Você faz negócios sem buscar a direção do Senhor. Você toma decisões importantes na sua casa, na sua família, sem antes consultar qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que a bênção do Senhor prospera sem trazer dores, mas nós corremos atrás de bênçãos que castigam a nossa família. Talvez nós estejamos com o nosso sacerdócio doente. E isso nos faz perder território.
nos faz perder coisas que já conquistamos, nos faz perder os dons que já conquistamos. Na verdade, a palavra perder aqui não se aplica, né? Porque os dons de Deus são irrevogáveis, mas nós enterramos os talentos então. E enterramos esses dons que Deus nos deu e deixamos ali cobertos de terra, porque não usamos mais. E a presença se foi. Misericórdia. Deus permite, dentro do propósito santo e sábio dele, que os filisteus se levantem a arca da aliança representa a presença do Senhor. Deus ordena no Antigo Testamento que eles façam uma arca da aliança, a arca que representa a aliança feita com Moisés no deserto, onde Deus seria o Deus daquele povo e aquele povo seria o povo do nosso Deus. Uma aliança, e naquela arca a presença do Senhor estava, de maneira que quando o sacerdote ia até a arca da aliança, você encontra isso no Êxodo, uma coluna, uma nuvem de glória descia do céu até o templo, que não era um templo, era um tabernáculo, que descia até ali e toda a congregação olhava e podia ver a presença de Deus. Mas agora, no tempo de Eli, não havia mais a manifestação da glória do Senhor. Não havia mais essa manifestação. E agora Deus levanta os filisteus. Deus, isso, porque nós negligenciamos a presença do Altíssimo. Deus permite isso. Não é o desejo de Deus isso, mas Deus permite isso. E você vai encontrar claramente dizendo que por causa dele Deus permite isso. Por causa dos pecados dos filhos de Eli, Deus permite isso. Talvez por causa do teu pecado e dos pecados da sua casa, você não sente mais a presença do Senhor na sua casa. Ao mesmo tempo que os filisteus levam a arca da aliança, eu estou citando os textos ao invés de ler eles todos, mas eu já disse onde está. Amém? Pegue sua Bíblia em casa, confira para ver se eu não estou mentindo para os irmãos. Confira, ver, será que é verdade o que o Jonas falou? 1 Samuel, leia do 1 até o 7, você vai encontrar isso que eu estou explicando. Então eles vêm e eles levam a arca da aliança. Isaías 59, 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Talvez você esteja vivendo num período de céu de bronze, que a gente chama. Céu de bronze, parece que você ora, sua oração bate no teto e não passa dali. Talvez você esteja vivendo num período onde você ouve, Deus não te responde mais, você clama, mas a tua oração chega ali e para. Nós precisamos restaurar esse sacerdócio, amém? Hoje é dia de restaurar esse sacerdócio, restaurar o ministério que Deus tem para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia! A arca representa a presença de Deus. Glória ao Senhor. Todos entenderam isso, amém? Salmos 24, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aleluia, aquele que é limpo de mãos, que tem mãos limpas e é puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. A presença de Deus é para quem tem mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e um coração puro. Como estão as tuas mãos? Como está o teu coração? No que a sua mente pensa quando você está quieto, quando você está sozinho? Quando você se deita para dormir? Quais são os pensamentos que te levam?
Quais são as obras que você faz para sustentar sua casa? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Isso é quem entra na presença de Deus. Quem pode entrar na presença do Senhor? Tem que ter mãos limpas e um coração puro. Não tinha mais isso. E Deus permite que a arca fosse levada. Sem a presença de Deus, Israel era como um povo qualquer, eu já disse isso. Israel era como qualquer outro povo. E agora os filisteus veem essa situação e sabem, essa é a oportunidade de vencer Israel, de tomar os territórios de Israel. E é o que o nosso inimigo faz. Ele espera a oportunidade que você dá para ele, onde você esteja fraco com Deus, onde você não esteja mais obediente ao Senhor, onde você não esteja mais humilde para ouvir a voz do Senhor, onde você não esteja mais pronto para dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Então eles vêm. Salmos 33, versículo 20 diz assim: diz que o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Ou melhor, vamos abrir Salmos 33, 20, vamos ler certinho. Glória a Deus, aleluia. Trinta e três, versículo 20, diz assim: nossa alma espera pelo Senhor, Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo, mas agora sem essa ajuda e sem esse escudo, em quem você vai esperar? Sem essa ajuda e sem esse escudo, de onde virá o teu socorro? E agora Israel estava vulnerável. Vulnerável. Porque o seu protetor, o seu redentor, presente desta maneira. E você vai encontrar ali no capítulo 4 de 1 Samuel, que os filisteus vêm e eles guerreiam contra Israel e muitos são mortos. Muitos são mortos. Talvez muitos estão sendo mortos espiritualmente na nossa igreja por causa do nosso ministério que está adormecido. Talvez muitos estejam deixando de servir a Cristo por causa do nosso ministério que está adormecido. Hoje é dia de restaurar esse ministério. Mas ao mesmo tempo que Deus permite que a arca do Senhor seja levado, esse mesmo Deus é aquele que prepara um meio para que a presença retorne. E agora a arca do Senhor levada diante dos filisteus, Deus permite que os filisteus conheçam o Deus verdadeiro. Eles tinham um Deus, na verdade vários deuses. O que eu vou citar é um Deus chamado Dagon. A arca do Senhor é levada pelos filisteus e colocado diante da presença de uma estátua que é de um Deus chamado Dagon. E no outro dia a estátua acorda caída em terra. E aí os filisteus ficam, o que aconteceu com a estátua do nosso Deus? E levantam aquela estátua de pé novamente. E então no outro dia a estátua está caída, com o rosto quebrado, com as mãos quebradas, e tanto o rosto quanto as palmas das mãos na soleira da porta. Para que eles vejam quem é o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Quem é o Deus verdadeiro? Então, no mundo as pessoas têm que carregar uma estátua. Mas o nosso Deus, ele se defende sozinho. O nosso Deus não depende da minha defesa, ele se defende sozinho. Ele é poderoso e mais, ele nos defende. E agora esse Deus, ele na presença dos filisteus, revela a sua glória e o seu poder, de forma que a partir desse dia, os filisteus começam a reconhecer a guerra que eles compraram. E a partir daquele dia, todos que vendo a presença de Deus, continuaram servindo os seus próprios deuses, e agora eles se deparam
com a guerra espiritual que eles não podiam vencer. E os filisteus se deparam agora com tumores pelo corpo e uma praga de rato. Essa é a maldição que eles enfrentam. E todos com muitos tumores, as cidades repletas de ratos. E Deus faz isso, guerreando contra os nossos inimigos. Deus luta contra os nossos inimigos até mesmo quando eu e você não merecemos. Porque Israel foi negligente contra a presença do Senhor. Mas Deus prepara para que os filisteus devolvam a presença. Então os filisteus ficam agora querendo saber o que faremos com a arca do Senhor. E eles adoram a Deus. Os nossos inimigos vão adorar o Senhor. Eles adoram a Deus. E eles pegam a arca e levam novamente para Israel. E devolvem a arca do Senhor. Você sabe o que é isso nos dias de hoje? É a graça. Porque nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte na cruz. Na cruz que nós comemoramos quando tomamos a ceia do Senhor, comemoramos os feitos do nosso Deus e a graça que se estende, de modo que eu não mereço e você não merece, mas Ele nos resgatou. Aleluia! E a arca é levada de volta, porque a restauração de território tem 3 passos. São os passos que nós precisamos dar hoje. Não volte para sua casa sem esses 3 passos hoje. O primeiro passo é a restauração da presença. Aleluia! A restauração da presença do nosso Deus. E os filisteus devolvem a arca, não porque Israel foi lá pegar de volta. Israel não tinha condição nenhuma. Nós caídos no nosso pecado, não temos condição alguma de nos salvar, mas Cristo, sabendo disso, vence por nós. E Deus faz com que eles levem e devolvam a arca. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Israel leva a arca. Prepara uma adoração digna do Senhor. Eles consagram um sacerdote que iria trabalhar pela arca, que era Eleazar. E Deus passa a abençoar aquele povo novamente por causa da sua presença. E Samuel, usado por Deus, que era aquele jovem, agora ele já não estava mais tão jovem, que passaram 20 anos. Samuel, ele levanta diante do povo e diz: vocês querem adorar esse Deus? Igual eu digo para os irmãos hoje. Esse é o Deus que os irmãos querem servir? Abandonem os seus ídolos. É o que Samuel diz. Abandonem os seus ídolos hoje. Deixem os seus ídolos hoje. Aquilo que rouba a presença de Deus, deixe hoje. Deixe o seu pecado hoje. E eles se reúnem todos numa cidade chamada Mizpá, que significa torre de vida. É lugar de consagração. E eles vêm e eles tiram água ao Senhor. Quantos tomaram daquela água? Eles tiram água para o Senhor e derramam aquela água como uma oferta ao Senhor. No deserto, meus irmãos. Entendam o que significa água no deserto. E eles derramam ao Senhor. E eles preparam uma oferta, um sacrifício ao Senhor. E Samuel faz o sacrifício e a presença de Deus se manifesta. Mizpá é a congregação, é o ajuntamento. Samuel diz: venham, vamos congregar em Mizpá. Hoje você está em Mizpá. O culto ao Senhor
é Mizpá. O culto ao Senhor, onde nós podemos oferecer o nosso louvor, nossa adoração a Deus, e ver a presença do nosso Deus Altíssimo, e ver a manifestação da glória de Deus. E hoje você está em Mizpá. E enquanto eles adoram ao Senhor, os inimigos se levantam. Os inimigos se levantam. Talvez para você nesse culto você esteja com algumas guerras. Talvez você esteja enfrentando guerras durante esse culto. Cultos de libertação são pesados. Nós sabemos. Porque o seu inimigo não quer que você seja liberto. O seu inimigo não quer que você reconheça o seu pecado. O seu inimigo não quer que você receba a libertação. Não quer que você reconquiste os territórios que Jesus Cristo já te deu por direito no Calvário. Aleluia. E os filisteus se levantam e vão contra Israel, reunidos. Eles ficaram sabendo, lá os crentes reunidos na igreja. É hoje que eu pego tudo eles. E o inimigo se levanta e vai, e o povo fica sabendo disso, e eles falam: Samuel, o povo está vindo, os inimigos estão vindo. E Samuel diz: clame a Deus para que nos livre. E aquele povo começa a clamar a Deus, ou melhor, eles já estavam clamando a Deus. Samuel usa a expressão: não cessem, não parem de clamar a Deus. Hoje você está no culto. Prestando culto para quem, meu irmão? Para quem é o seu culto? Não pare de clamar a Deus para que te livre. Não pare de clamar a Deus para que Ele te liberte hoje. Não pare para que você volte para sua casa e vença os teus pecados, os teus vícios, e volte a restaurar paz na sua casa, onde todos na sua casa possam ter prazer de estar naquele lugar. Onde a sua casa seja um farol para o seu bairro, onde as pessoas vejam: ali está a paz do Senhor. Aleluia! Não cesse de clamar que o Senhor nos liberte. Aleluia! Glória a Deus. E o inimigo chega diante de Israel e Deus se levanta. E ele faz um estrondo com um raio tão forte, de maneira que os seus inimigos ficam confundidos e não conseguem mais guerrear e fogem. Esse é o segundo passo. O primeiro passo é restaure a presença. O segundo passo, vença o inimigo hoje. Vença o inimigo. Qual é o pecado que você tem cedido? Talvez o pecado que você tenha cedido até agora é o orgulho e não perdoa as pessoas que você precisa perdoar. Talvez o pecado que está te vencendo hoje é a pornografia. Talvez é o vício do cigarro, do álcool. Talvez é outro pecado, a fofoca. Talvez você se reúne para falar mal das coisas de Deus. Vença o inimigo hoje. Declare: na minha vida essas coisas não mandam mais. Declare: na minha família essas coisas não mandam mais. Os meus filhos são do Senhor Jesus e eu não vou ceder para as drogas, para os vícios, não vou ceder para a prostituição. Você precisa declarar isso e vencer o inimigo no nome de Jesus. E Deus se levanta e Ele vence. Deus, Ele lutará por nós. E Deus se manifesta de forma que os filisteus se apavoram. E no mesmo momento que os filisteus se apavoram, Israel sai para a batalha e os derrota. Deus te dá o escape, o livramento, mas quem precisa tomar a postura hoje é você. Deus te deu o escape, Deus faz o milagre, mas quem precisa tomar a postura é você, meu irmão. Vença o inimigo. Glória a Deus. Então eles vão, guerreiam e vencem. Isso está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 10. Versículo 11.
e os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Isso é, venceram. Qual inimigo você precisa vencer hoje? Samuel capítulo 7, do versículo 12 ao 14. Amém? Vamos ler? 1 Samuel 7, do 12 ao 14 diz: Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais nos termos ou no termo de Israel. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel, e a cidade e as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel. Os territórios foram restaurados desde Edom até Gate, e os seus termos Israel libertou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Quando nós vencemos, esse é o terceiro passo. Retome a postura de filho de Deus. Retome a posição de filho de Deus hoje. Retome os territórios na sua casa. Retome os territórios da adoração, o altar do seu lar. Retome em nome de Jesus. Restauração da vitória contra o nosso inimigo. Restituição dos territórios perdidos. E nós precisamos tomar essa posição hoje. É uma posição que nós precisamos tomar hoje. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé para que nós possamos guerrear hoje. Convidar o Ministério de Louvor para subir. E nós precisamos vencer o nosso inimigo. Quantos sentiram a presença de Deus desde o início do culto, desde a abertura? A presença do Senhor está aqui hoje. A presença do Altíssimo está aqui hoje. Qual é a vitória que você precisa, meu irmão, minha irmã? Qual é a vitória que a sua casa precisa? Qual é a vitória que você precisa hoje? O primeiro passo, restaurar a presença de Deus. A presença do Senhor está aqui. O segundo passo, vença o inimigo. Você precisa, hoje, você quer ver milagres do Senhor? Você quer ver a prosperidade de Deus na sua casa? As curas do Senhor na sua família, nos seus amigos? Você quer ver a alegria de Deus que excede todo entendimento, a paz de Cristo que excede todo entendimento na sua casa? Você precisa hoje se arrepender dos teus pecados. Abandonar os teus ídolos hoje. Abandone os teus ídolos hoje. Aleluia. Glória a Deus. Abandone os teus ídolos hoje. O Ministério de Louvor vai tocar agora. E você vai orar ao Senhor pedindo: Deus, o que eu devo abandonar hoje? Primeiro você vai orar por isso. E depois nós vamos guerrear. Mas primeiro você precisa se santificar ao Senhor. O rio de Deus está nesse lugar para lavar a sua vida. O rio de Deus está aqui para lavar a sua vida hoje. Você precisa entregar para o Senhor, se consagrar a Ele hoje. Aleluia, Jesus. Pai eterno, olha, Senhor, para a tua igreja. Olha, Senhor, para os irmãos desta igreja, em nome de Jesus. Pai querido, revela no nosso coração, Deus, qual é o arrependimento que nós precisamos ter hoje. O que nós precisamos largar, o que nós precisamos abandonar, Senhor.
Meu Deus, o que nós precisamos abandonar? Aleluia. Meu Deus, perdoa, Senhor, o nosso linguajar, Deus, porque falamos palavrões, porque mentimos. Perdoa, Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, porque da nossa boca saem palavras que te desagradam, Deus. Em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos jovens, Deus, os nossos adultos. Perdoa, Senhor, as nossas casas, Deus. Perdoa os nossos pais que permitem que os filhos assistam o que não agrada ao Senhor. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, os pais, Deus, que colocam músicas que ensinam as coisas erradas para os seus filhos. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, os nossos adolescentes, Deus. Perdoa, Senhor, porque nós negligenciamos a sua presença. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, os homens desta igreja que têm deixado o seu ministério, que têm deixado de liderar as suas casas. Perdoa, Deus, os homens desta igreja, Senhor. Que nós possamos, Deus, aprender a ter postura de homem, Senhor. Perdoa, Deus, as mulheres desta igreja, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do seu perdão, Deus. Perdoa, Deus, porque tantas vezes queremos deixar as nossas posições e ocupar a posição dos outros. Meu Deus, perdoa, Senhor, as nossas células, Senhor, que muitas vezes tem sido clube social, mas não um lugar da manifestação da sua presença. Oh, maravilhoso Jesus. Qual é o perdão que você precisa pedir para Deus? Qual é o perdão que você precisa pedir para o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, Santo Jesus, nos perdoa, Senhor.